E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a aula de fração e nós vamos estar falando das classificações das frações equivalentes, da simplificação de frações. As frações podem ser fração própria, posso classificar como fração imprópria aparente, tá? E fração imprópria não aparente, tá? Então, geralmente a gente coloca como fração própria, é aquela fração normal. Como assim, professor? Bom, em geral, quando você fala assim, você vai receber uma fração do seu salário, você sabe que é menos que o salário. É a fração própria. Você vai levar uma fração daquele pedaço de queijo. Você vai levar uma parte do queijo, não o queijo todo ou mais que o todo. Por isso mesmo, fração própria. Então, 1/3 seria, por exemplo, numa barra, eu vou dividir ele em 3 partes e vou utilizar apenas uma parte dela. Então, uma parte de 3, 1/3. Tá? Na fração aparente, a verdade é que a fração aparente parece fração, 3/3, mas na verdade ela equivale a 1/2, ou 2/2, ou 3/2. Ela equivale a um número natural. 3/3, então, significa que o meu inteiro foi dividido em 3 partes e eu estou usando 3 partes também. Ou seja, 3/3, nós já aprendemos que toda fração equivale a uma divisão. 3/3 é 3 dividido por 3, que é igual a 1. Então, isso é 1/2. Na fração imprópria, tá? Que a gente pode transformar num número misto, vou mostrar daqui a pouquinho. Na fração imprópria, a gente vai reparar que o numerador é sempre maior que o denominador. Maior e não é divisível, não é múltiplo, tá? Então, a fração imprópria é sempre maior. Então, aqui eu tenho 5/3. Bom, se eu vou dividir em 3 partes o meu inteiro e vou usar 5, um inteiro só não vai resolver. Eu preciso mais que um inteiro. Olha só. Então, eu tenho aqui 3/3. E para juntar com os 5/3, para inteirar, eu preciso de mais 2/3. Então, aqui eu tenho um inteiro, o nosso 3/3, e aqui eu tenho os 2/3, que somados vão dar 5/3. Esse 3/3 equivale a um inteiro. Por isso eu posso escrever que 5/3 equivale a um inteiro e 2/3. A gente chama esse número de número misto, tá? Como que eu cheguei nesse número misto? Bom, em geral você pode pegar a fração, como toda fração é uma divisão, você efetua a divisão normal, tá? Quantas vezes o 3 cabe dentro do 5? Uma vez. 1 vezes 3 é 3, sobra 2. 2 divide com 3? Não. Então a gente tem um inteiro, tá? Aí ele aqui, e 2 dividido por 3. Como que eu escrevo 2 dividido por 3? Em forma de fração, 2/3, tá? Bom, eu posso também te mostrar o contrário, tá? Se eu te der aqui, então vamos colocar como exemplo A, e eu retomo aqui como exemplo B, tá? Então, eu coloco aqui uma fração, um número misto, 2 inteiros e 3/5, tá? Esse 2 inteiros, na verdade, ele é uma fração com denominador 5, tá? Então, 2 inteiros, se fosse um inteiro, seria 5/5. Se é 2 inteiros, essa fração, então, ela equivale a 10/5. Qual é a fração? Nossa pergunta do 2 inteiros. Qual é a fração que tem denominador 5, tá? Que equivale a 2. 10 dividido por 5 vale 2. Essa fração, então, somada com aquela fração própria, obtemos 13/5. Para eu chegar nessa fração, eu posso utilizar de uma outra técnica, que seria multiplicar o denominador pela parte inteira. Eu vou encontrar esse 10, ó. Olha só que interessante. 5 vezes 2, 10. Eu encontro de forma fácil 10/5. E depois eu somo o numerador 3
e encontro então, ó. Então vamos lá? Acompanha comigo. 5 vezes 2, 10. 10 mais 3, 13 quintos. Ok? Vamos provar que o 13 quintos equivale a esse número misto? Rapidinho, ó. Dá pra gente fazer isso, ó. 13 dividido por 5 é 2. 2 vezes 5 é 10. Sobra 3. Então, 3 já não divide por 5 mais, exatamente. A gente tem, então, o 2 inteiros e 3 dividido por 5. 2 inteiros e 3 dividido por 5. Estou fazendo aqui a prova real, tá? Quando eu falo de frações equivalentes, eu estou procurando frações com igual valor. Igual valor, tá? Frações que têm valor igual. Bom, eu vou voltar nesse exemplo aqui, só para mostrar na figura o que eu estou dizendo. Bom, eu vou te provar agora que 1/3 ele é equivalente a 2/6. Tá? Essas duas frações têm o mesmo valor. Eu vou simplesmente pegar a mesma figura do 1/3 e vou dividir ela em 6 partes. Tá? Então, em vez de dividir em 3 partes, eu vou dividir esse mesmo inteiro em 6 partes iguais. Dá uma olhada que eu não preciso colorir de novo. A parte colorida do 1/3 permanece a mesma. Ou seja, essa parte que era 1/3 equivale a 2/6. Está aqui 2/6. Agora, como que eu faço isso de forma prática? Eu posso multiplicar para chegar aqui, ó. Ora, se eu tive que dividir em 6 partes, então eu multipliquei por 2 o meu denominador. Da mesma maneira, eu multiplico por 2 o meu numerador. E eu obtenho uma fração equivalente. Olha só, se eu multiplicar por 2 o meu numerador, eu vou chegar no meu denominador 10. Tá? Se eu multiplicar por 2 o denominador, eu faço o mesmo com o numerador. Então, eu obtenho agora 4/10. E 4/10 é equivalente a 2/5. Tá? Ah, professor, mas se você quisesse, então, uma outra fração, posso obter outra fração. Poderia ter multiplicado por 3. E aí eu obtenho, então, o denominador 15. Da mesma maneira, se eu multipliquei o denominador por 3, eu faço o mesmo e multiplico por 3 o meu numerador 2. 2 vezes 3, 6. E eu obtenho outra fração equivalente. Então aqui eu tenho uma sequência de frações que tem mesmo valor, frações equivalentes. Tá? Bom, aqui na letra B eu trago como se fosse uma pergunta. Imagina que eu perguntasse assim, qual a fração equivalente a 4/10 que tem o numerador valendo 12. Então, peraí, está faltando quem aqui? Ele me deu o numerador dessa fração. Está faltando, então, o denominador. Ora, eu posso vir e buscar, olha só a minha pergunta, com qual número que eu multiplico o 4 para chegar no 12? Basta a gente pensar operações inversas. Eu faço 12 dividido por 4. Que dá 3. Eu encontro 3, então. Confirma para mim. 4 vezes 3, 12. Então, basta agora multiplicar vezes 3, o meu denominador. Então, 10 vezes 3, 30. E a gente obtém, então, a fração 12/30, equivalente à fração 4/10. Simplificação de fração é a mesma coisa de frações equivalentes. Só que agora eu tenho a fração maior, tá? Em termos, os seus termos, numerador e denominador são números maiores, e eu quero reduzi-los a uma fração equivalente mais simples, de numerador e denominador com números menores. Tá? Então, eu vou fazer o contrário. Aqui eu não estava multiplicando, então eu vou buscar aqui dividir o 5 e o 15 pelo mesmo número, para obter uma fração mais simples. Então eu pensei, o 5 e o 15, ambos podem ser divididos por 5.
Tem que ser o mesmo, viu, gente? Da mesma maneira, ó, se eu multipliquei vezes 3 e vezes 3, numerador e denominador, tá? Se eu multipliquei vezes 2 e vezes 2, numerador e denominador, tem que ser o mesmo, a mesma proporção. Eu vou dividir por 5, dividir por 5. 5 dividido por 5 é 1, 15 dividido por 5 é 3. E eu chego numa fração mais simples, equivalente a 5/15. Olha só que interessante, o 18/24. Eu posso simplificar dividindo por 6 diretamente. Mas vamos supor que a gente não percebeu isso. A gente olhou e pensou, esse número já dá para dividir por 2. Então eu vou simplificar dividindo por 2 o numerador e o denominador. Então nós chegamos no 18 dividido por 2, 9. 24 dividido por 2, 12. Bom, simplificar por 2 a gente não pode mais, porque o 9 não divide por 2. Mas ambos dividem por 3. Então a gente veio e simplificou dividindo por 3. Professor, posso continuar simplificando assim? Sim, até nós obtermos a fração que não dá para simplificar mais. 9 dividido por 3 é 3 e 12 dividido por 3 é 4. Olha a minha pergunta. Eu consigo dividir o 3 e o 4 por o mesmo número? Não. Professor, pode dividir por 1, mas dividir por 1 vou continuar tendo 3/4. Então essa fração, quando não dá para simplificar mais, a gente chama essa fração de fração irredutível. Então nós temos aqui a fração irredutível. A fração irredutível é a fração mais simples, que não tem como simplificar mais.